Olá, bom dia a todos. Bom dia, Rio Grande do Sul, 11 horas e 35 minutos. Hoje é terça-feira, dia 9 de março. Veja agora comigo os destaques de hoje. Sexto aumento do ano. Para onde vamos? Ou melhor, não vamos? Gasolina já passa dos R$6. Eu disse R$6 em Porto Alegre. Como está o preço dos combustíveis na sua cidade? Participe do nosso facebook.com/SBTRS Oficial. Quem não gosta de uma boa oportunidade, comprar um produto mais em conta sem precisar sair de casa? A internet é uma boa opção, mas cuidado! Ainda mais quando o assunto for leilão virtual. Avanço nos estudos gaúchos contra a Covid. As primeiras experiências com plasma convalescente devem ser divulgadas em seguida. Mas o que se sabe até agora? O clima já é de Libertadores no SBT. A gente vai estar ao vivo na Arena para falar da estreia gremista em busca da glória eterna. O SBT Rio Grande, a sua companhia na hora do almoço, já está no ar. E eu já começo dando um bom dia para ele, Glauco Paza. Oi, Glauco. Bom dia, Glauco. Glauco, aqui. Bom dia, André. Bom dia, Glauco. Olha só, a gente sempre tem um bom dia especial para mandar para tanta gente, e principalmente nesse momento de pandemia. Mas sempre vai para o pessoal da área da saúde, o pessoal da linha de frente, o nosso beijo, nosso abraço especial. Ontem eu mandei um abraço e não mostrei a foto, pois hoje, então, mando um abraço muito grande, só que agora com a foto desses 4 irmãos, a Cauana, Vitória, o Pedro Henrique e o Júnior. Eles são de Mariluz, não perdem um dia, adoram o tio Glauco. André, eu recebi o recado deles, eu mandei também um recadinho para eles agora, ao vivo aqui também, um beijo para todos. Muito bem, então um beijo muito grande à mãe deles, né, que até ontem a gente fez uma homenagem para ela aí no Dia Internacional da Mulher, tá sempre nos acompanhando, diz que eles adoram a Liliane Pessoa lá de Mariluz, então tá aí o nosso beijo especial. Para quem tu manda um beijo, um bom dia especial, Glauco? Pra minha mãe, que saudade eu tô da minha mãe. Beijão pra ela. Quando é que vai passar tudo isso? Eu não aguento mais, André. Vai passar, se Deus quiser, muito mais rápido do que a gente imagina. Eu espero que sim. Bom, olha só, daqui a pouco nós vamos mostrar uma história lá do norte do estado, lá em Erechim. Moradores de uma residência não aguentam mais tantos furtos que vêm sofrendo. Só uma mesma família, vejam bem, uma família só foi assaltada 3 vezes. 2 delas, inclusive, na mesma noite, praticamente um arrastão. Até mesmo varas de pesca foram levadas. Acreditam numa coisa dessas? Daqui a pouco nós vamos mostrar em detalhes essa imagem. Portanto, isso aconteceu em Erechim, no norte do estado, aí por volta de 10h15 da noite, inclusive. Não, 1h da madrugada, perdão, 1h da madrugada. Bom, nós vamos a um rápido intervalo, muito rápido, e voltamos em seguida com muitas informações, inclusive, gente, mais um aumento do preço da gasolina. Os detalhes daqui a pouco, até já. Muito bem, já estamos de volta com o SBT Rio Grande, 11 horas e 41 minutos. Fique agora com um recado muito importante dos nossos amigos da EVT Assessoria. Você comprou um carro e está pagando por 2? Está com dificuldade de pagar a parcela do financiamento ou está com busca e apreensão? Não para de pensar em tantas dívidas de cartões de crédito e empréstimos. A EVT faz uma análise gratuita e explica passo a passo como resolver o seu problema. Entre em contato com os especialistas, faça sua consulta e conheça diversos casos de sucesso realizados pela EVT Assessoria. Dívidas de R$110 mil que saíram por R$25 mil. Acabe já com os juros abusivos. Você pode reduzir suas dívidas de cartão de crédito, veículos e empréstimos. Ligue agora para 51 3391 3852 ou manda um WhatsApp para 51 99770 2864. Muito bem, gente, R$6. Este é o valor que já está nas bombas de gasolina em muitos postos aqui de Porto Alegre. O reajuste foi anunciado ontem pela Petrobras e chega a 9% no preço da gasolina e 5,5% no preço do diesel.
E olha, se a gente parar para pensar, cadê o Glauco Paza? Lembra que aí um ano atrás, logo depois da pandemia, a gasolina a gente estava pagando cerca de R$ 3,40, era mais ou menos esse o valor, né? É verdade, Teve uma redução ali nos meses, ali por abril, maio, R$ 13,40, R$ 13,50. Eu sou do tempo que botava 50 pila. Tá bom? Agora cada vez é mais rápido. Eu também hoje fui abastecer, coloquei exatamente 50 pila e ele colocou a bomba no carro e já tirou. Eu disse, mas que rapidez! Mudaram o sistema de abastecimento. Pois é. Bom, a gente vai conversar agora com o Lucas Abate, que está pelas ruas aqui na região metropolitana, está em Canoas nesse momento para falar com a gente sobre a repercussão do aumento do preço da gasolina. Veja só, R$ 5,99. Lucas Abate. E aí, Lucas, bom dia. Bom dia, André. Bom dia, Glauco. E 50 pila realmente não dá para praticamente nada. Só para se ter uma ideia, André, eu estou num posto de Canoas, daqui a pouquinho eu vou falar o preço aqui, que está bem abaixo de Porto Alegre. Mas aqui com preço abaixo, eu olhei aqui, ó, veio um motociclista, abasteceu R$ 44. Opa. Deu apenas 8 litros de combustível. Nossa. Ou seja, praticamente nada. Isso que esse posto aqui está com preço abaixo da média. André, para fazer essa pauta, ó, peguei dinheiro emprestado com o Glauco Paza, tá? É um dinheiro que só funciona de um lado. Juntou o que podia. É de brincadeira. Para dar uma ideia do preço dessa gasolina que não para de crescer. Olha só, André. R$ 5,00. O que a gente faz com R$ 5,00? Não abastece coloca nem um litro. Menos de meio litro. Né? R$ 5,00, menos de meio litro. R$ 10,00. Um pouquinho mais. Em algumas situações, sim. E tem essa variação na região metropolitana aqui, por exemplo, lá no Vale, ainda se encontra R$ 5,40. Tu consegue colocar a gasolina que tá barata, né? André e Lucas, olha o detalhe, 5,999. Ou seja, é 6. A gente sabe que isso aí é um artifício, né? Isso aí, inclusive, é estudado, né? Na questão da comercialização. Só enxerga o 5, né? Claro, porque psicologicamente você se vê tentado, 5,99. Não, é 6, né? É 1 centavo para 6, né? Tá caro. Tem que, olha... E a 5,999, quer encher o tanque, André? Ó, o que vai precisar? 2 notas de 100, uma de 50, isso se tiver um pouquinho de gasolina na reserva, porque senão também não dá para encher o tanque. Subiu e subiu bastante, André. Circulamos hoje por Porto Alegre, alguns postos que já haviam aumentado, reajustado o valor, repassado para o consumidor. Esse valor aí não baixou disso, R$ 5,99. Alguns postos ainda com valor antigo, André, 5,69, 5,89 e alguns motoristas aproveitando esse preço. Olha, a nossa equipe, para ajudar os motoristas aí que circulam pela região metropolitana, para ver a melhor alternativa, a gente veio até Canoas, às margens da BR-116, para mostrar o valor do preço, André. E olha só, o Cláudio Pato vai mostrar para a gente aqui, bem no início da 116, logo que entra em Canoas, para quem vai em direção ao Vale dos Sinos, R$ 5,32, aditivada também R$ 5,32. O preço aqui não subiu, deve subir na sequência com a chegada de um novo carregamento. Tem isso e a também, expectativa aqui da gerência do posto é que vai ficar em R$ 5,69, mesmo assim um valor abaixo do que está sendo cobrado em Porto Alegre. Aliás, André, aproveitando esse preço, a gente ouviu uma cliente que veio aqui, agora há pouco aqui, a gente pode ouvir o que ela disse pra gente, que se deslocou até Canoas para abastecer nesse valor. Achando do preço da gasolina? Eu moro em Porto Alegre e vim pegar gasolina aqui porque eu acho que o preço está melhor. Lá na minha zona está R$ 5,99. E aí, como eu tinha ouvido hoje pela rádio que aqui em Niterói estava mais em conta, vim buscar a gasolina. Encher um tanque para garantir. Vou encher o tanque, sim. E vale a pena? Vai valer um pouco, sim, com certeza, né? 60 centavos de diferença em litro vai valer a pena, né? O negócio é saber qual é o carro que ela tem, porque dependendo do consumo não vale a pena, só o psicológico porque pagou mais barato.
né? Lembrando que um tanque tem aí por volta de 50 litros, alguns mais, outros menos, né, André? Lembrando outra coisa, tem postos que ainda tem a reserva da gasolina antiga, mais barata, então por isso que o preço ainda não aumentou. Em compensação, outros, a gasolina, o preço aumentou junto com a chegada, pelo visto, dos novos, né, da nova carga aí, porque em tese ainda os tanques estão com a gasolina que estava com um valor mais barato, né? E por isso eles deveriam continuar sendo aplicados, mas a maioria dos postos a gente já percebe esse aumento. O preço do etanol não está compensando. Fiz o cálculo, André. Do quê? Não, eu fiz o cálculo dessa consumidora agora, enquanto ela falava, considerando o valor aí Porto Alegre 5,99, diminuindo aqui 5,32, uma diferença de 67 centavos. Encheu o tanque com 40 litros, uma economia aí de aproximadamente R$ 27. Dependendo do deslocamento, dependendo se ela precisaria passar por aqui, de fato vale a pena fazer esse trajeto, fazer esse percurso para aproveitar um menor preço na gasolina. Mas lembrando, esse preço está aqui por enquanto, a qualquer momento pode subir. Pois é, e aí como que as pessoas podem saber, né? Como podem acompanhar, ao invés de ficar ligando posto por posto? Pois é, eu fiquei curioso com isso, né? Nós vamos dar uma dica. Lembra que eu já falei daquele aplicativo aqui da Secretaria da Fazenda, que é o menor preço? Olha só, é muito simples, quem puder, baixa o aplicativo, né? Tem algumas perguntas essenciais ali a respeito de como tu acessa, né? Tu tem que colocar ali teu CPF, tá, algumas informações básicas. E através desse aplicativo, menor preço, porque o que acontece, Glauco? A partir do momento que tu compra um combustível e aí tu pede a nota fiscal, automaticamente vai para os computadores da Secretaria da Fazenda o preço do produto. Então tem a gasolina e ali tu faz a pesquisa dos postos mais próximos de você, inclusive, né? Tá ali o Lucas mostrando pra gente no aplicativo. E não é só para gasolina, para qualquer produto que é comprado com nota fiscal no Rio Grande do Sul, vai para a base de sistema da Secretaria da Fazenda e ali você consegue identificar. Tu quer comprar telha, por exemplo, uma telha, quer comprar tijolo, quer comprar leite, qualquer produto você coloca ali no índice de procurar e ele vai te dizer os preços e a localização, né? Onde você está, ele dá diversas oportunidades, né, Lucas? Ô André, e eu tô mostrando aqui ao vivo para vocês enquanto vocês falam, porque tem como ver pela internet, pelo computador, e tem o aplicativo também no celular, que é o menor preço. Eu até procurei aqui, ó, olha só a dica. R$ 5,06 a gasolina comum em um posto aqui de Canoas. Eu vou tentar ver a localização, ó, porque tá mostrando que tá a aproximadamente 2 quilômetros de onde eu tô nesse momento. Mas é quase Rua R$ 1 Almirante diferença. Tamandaré, 213, R$ 5,06. Esta nota fiscal foi processada às 11h08 da manhã, ou seja, até às 11h08 da manhã estava esse valor. Então, valor atualizado recentemente, há cerca de 40 minutos, ou seja, considerando o valor que está em Porto Alegre, R$ 5,99 e aqui R$ 5,06, é uma boa diferença, quase R$ 1 de economia para o motorista. Mas bota diferença nisso, André. Agora eu vou pedir pro Lucas, se ele puder trazer, pode ser dessa gasolina aí que tá barata. Traz para mim com esse dinheiro que eu emprestei aí, tá, Lucas? Ó, outra coisa, Lucas. O dinheiro do Glauco só tem um lado, ó. Tá, Glauco, mas que falcatrua. Mas deixa assim que eu tô guardando algo para ele aí. Atenção, em seguida, novidades do esporte. Eu já chamo. Tá. Novidades do esporte, direto da Arena com o Jeremias Werneck. Só finalizando, hora da gente fazer o cálculo, então, com o etanol ou quem tiver o GNV, que também teve um aumento, né, do preço em alguns postos do GNV aí nos últimos dias. Daqui a pouco a gente volta a conversar com o Lucas Abate. Lembrando sempre que nesse aplicativo, Glauco, as pessoas conseguem ter acesso ao estabelecimento, inclusive tem o telefone para você ligar para lá e confirmar, ó, o preço ainda é esse, estou indo aí, por exemplo. Essa é uma possibilidade de se fazer. Muito bem, agora 11h51, faltando 9 minutos para o meio-dia, tem destaques agora do esporte. Esporte sempre para Biscoitos Zezé Carinho, que vem de família. Glauco Paz, a gente vai até a Arena porque o Jeremias tem informações a respeito do Grêmio. Lembrando que amanhã é uma importante, né, partida de futebol com exclusividade aqui no SBT. Bom dia, Jeremias Werneck.
Bom dia, André. Bom dia, Glauco, todo mundo que está com a gente. Eu já dou a notícia de cara, uma informação que a gente vai ampliar daqui a pouco aqui no Rio Grande. Jean-Pierre e PP estão fora da estreia do Grêmio na Copa Libertadores de 2021. Eu digo que eles estão fora do jogo, não é só do time. Jean-Pierre e PP fora do banco? Não ficam nem no banco de reservas, fora do jogo de amanhã, 9h30 da noite, aqui na Arena. Esses dois jogadores não ficam nem como alternativa para esse primeiro jogo do mata-mata que vai levar para a fase de grupos se o Grêmio avançar. Jean-Pierre, que já ficou fora do segundo jogo da final da Copa do Brasil contra o Palmeiras domingo, e o PP, que entrou em campo, mas não foi bem. Os dois, repito a informação, estão fora do jogo. E adianto também uma outra informação. Glauco, Paulo Vitor também está fora do jogo contra o Ayacucho. Meu Deus. O Grêmio vai trocar o goleiro de novo. Bom, algumas coisas a gente sabia ou previa que iam acontecer. Até porque o Renato falou, né? Mudanças estruturais em relação ao time e tal. Mas tem cheiro, tem cor, tem jeito de represália. Concorda comigo, Jeremias? Principalmente no caso do Jean-Pierre, ou não? No caso do Jean-Pierre, eu tenho algumas outras informações, alguns outros detalhes, eu posso trazer mais adiante, tá? Mas me chama a atenção a troca no gol, vai mudar de novo. E a situação do PP, né? Vendido ao Porto de Portugal, mantido no time titular e que agora sai depois da final da Copa do Brasil e às vésperas de um jogo importante. Esse jogo contra o Ayacucho é muito importante, hein, Glauco? Já pensou? Ô, Jeremias, vamos bater na madeira aqui, vamos ver se tem madeira. Eu bato aqui, ó, pronto. Ó. Terminar a Libertadores pro Grêmio agora? Não dá para pensar nisso, né? A gente nem imagina. O Ayacucho é um time sem grande tradição, enfim. Mas a gente já viu algumas coisas em Libertadores. Agora, o processo de renovação, de mudança do Grêmio está acontecendo com o carro andando, como disse o presidente, né, Jeremias? E outra informação, tá? Outra informação. Agora, hoje, 1h15 da tarde, o presidente Romildo Bolzan Júnior vai conceder uma entrevista coletiva onde ele deve confirmar algumas mudanças. Preparação física, um novo diretor de futebol, algumas mudanças internas e vai falar também de contratações e evidentemente que ele vai ser questionado sobre esses 3 jogadores que estão fora. Muito bem. Informação, Paulo Vitor, Jean-Pierre e PP não jogam amanhã a Libertadores. Para quem está chegando agora, 11h54, já começamos, né? Tá, as informações quentes lá do lado azul do estádio, lá da Arena do Grêmio, onde está o colega Jeremias Werneck. Portanto, amanhã temos aí a primeira partida pela Libertadores e, resumidamente, fala pra gente quais são as novidades, mudanças dentro do time e, importante, a gente não sabe muito o porquê, não é verdade, Jeremias e Glauco? Eu tenho uma ideia, tá? Paulo Vitor, né, Glauco? Não, o Paulo Vitor não aprovou, né? Essa que é a verdade. Eu vou dar a minha opinião rapidinho aqui. Paulo Vitor não aprovou, aliás, o Grêmio está procurando goleiro. O Jean-Pierre tem a questão que o pai dele deu uma declaração aí que foi desastrosa nas redes sociais, dizendo que o Grêmio não treinou em Atibaia, enfim. O Jean-Pierre nem ficou à disposição, ou não jogou, perdão, na decisão. E o PP tá vendido, né, Jeremias? Basicamente é isso. Sobre o Jean-Pierre, na segunda entrada aqui do Esporte, eu vou trazer uma informação nova sobre a situação dele. E os outros dois, sim, saem por não terem jogado bem. Mas essa informação, o Grêmio terá mudanças no time e no banco de reservas nessa estreia da Libertadores, exclusiva aqui no SBT amanhã. E em seguida, o Jeremias também vai falar sobre a partida de volta, né? Porque vai ter uma mudança aí acontecendo por causa da pandemia. Daqui a pouco, Jeremias e Glauco Pazza atualizando as informações aí. É um craque esse Jeremias, né? É um craque ou não é? Sempre atualizando, trazendo informações quentinhas daí, novidades, portanto, no time do Grêmio. Até já, Jeremias. Até mais, gente. Até já. 11h56. Olha só, você vai ver daqui a pouco um homem que se fazia de motorista de aplicativo. Ele foi preso por cometer estupros aqui em Alvorada, na região metropolitana. E a polícia está pedindo para que, se outras mulheres foram vítimas desse homem, para que procurem a delegacia de polícia. Daqui a pouco nós vamos conversar. A Uber, mais uma vez, lamentando aí a atitude de seus, até então, profissionais, mas, na verdade, na frente da direção estava um criminoso. Daqui a pouco a gente traz detalhes e informações. 11h56 agora.
Em meio a tantas preocupações, né, durante essa pandemia, né, que está atingindo em cheio o Rio Grande do Sul, nós temos algumas boas notícias no que diz respeito a tratamentos, né, a novos métodos de tratamento, como, por exemplo, o chamado plasma convalescente, que surgiu como uma possibilidade para o tratamento da Covid. As primeiras experiências foram feitas lá na Serra, né, onde nós mostramos, inclusive, lá no ano passado, no início da pandemia, algumas dessas experiências, e nós vamos voltar para lá agora, porque os resultados desses estudos devem ser divulgados em breve. E é muito importante a gente saber, afinal de contas, como que é esse tratamento e o que pode adiantar para a gente. Guilherme Fadanelli, direto da Serra, trazendo as informações. Bom dia, Fadanelli. Oi, André, bom dia. Os pesquisadores, eles estão finalizando a compilação dos resultados para depois publicar numa revista científica. O que já se sabe é que o plasma convalescente, aquele que é coletado após a recuperação de pessoas infectadas pelo vírus, só se mostrou eficiente quando aplicado em pacientes com até 72 horas do contágio, ou seja, nos 3 primeiros dias da doença. A primeira fase do estudo ocorreu no Hospital Virvi Ramos, aqui em Caxias, com 64 pacientes internados na UTI desde maio do ano passado. Nesse grupo, a taxa de mortalidade atingiu 37% e foi menor do que os 50% esperados. Além disso, 18% não precisaram de ventilação mecânica. Ao longo do ano passado, o Hemocentro de Caxias do Sul coletou 272 bolsas de plasma convalescente. Mas, segundo os pesquisadores, apenas 11 tinham alta concentração de anticorpos. Por isso, André, a ideia agora é começar uma segunda etapa do estudo com o uso de plasma de pessoas que receberam a vacina contra o coronavírus. Bom, para quem não lembra, né, e nos ajuda aí com essa explicação, Fadanelli, nós mostramos que lá em Caxias, o Hospital Virvi Ramos, eu acho que foi, né, que foi um dos pioneiros aqui no estado, eles pegavam o plasma, que é uma das partes, né, que formam aí o sangue, pegavam de quem já tinha, né, tido a Covid, de quem já tinha tido, e aí usavam este plasma e aplicavam em pessoas que estavam hospitalizadas para justamente acompanhar a evolução. E em muitos casos, e até depois se puder repetir assim os números aí que a gente pode ter uma noção da importância deles, e alguns casos de pessoas que estavam muito grave que saíram da UTI, né? Nós mostramos e acompanhamos. Agora, o que tem que se ver também com essa nova variante, a P1, que está circulando pelo Rio Grande do Sul e outras variantes também, se há a mesma resposta durante esse tratamento, né, Guilherme? Exatamente, André. A gente tem aí, no caso, só repetindo então os números ali para o pessoal de casa, nessa primeira fase do estudo, a taxa de mortalidade atingiu 37%, menor do que os 50% que eles esperavam, e 18% não precisaram de ventilação mecânica. No entanto, André, esse estudo, ele revelou que o plasma, ele é mais eficiente em pacientes com até 72 horas do início da contaminação do coronavírus. Pacientes em casos mais avançados, o plasma já não se mostra muito útil nesse tratamento. A gente tem aí, André, uma fala do Fábio Klampt, que ele é pesquisador da URGS, ele foi o primeiro a doar o plasma aqui em Caxias, e ele explica para nós como é que vai funcionar essa segunda etapa da pesquisa agora, coletando o plasma de pessoas que já receberam as 2 doses da vacina. Vamos ouvir. A gente já tem todo o estudo, tanto da Coronavac, da Oxford, os estudos clínicos, né, de fase 1, 2, 3, que também hoje em dia todo mundo está bem familiarizado, né, com essa linguagem. Nós temos já todos esses dados e a gente sabe exatamente qual é a titulação que cada um dessas vacinas consegue induzir depois da segunda dose. E a gente acredita muito que, se respeitar essas duas premissas, né, tratamento precoce e com plasma hiperimunizados, a gente tem uma grande chance de conseguir diminuir muito essa carga, né, do Sistema Único de Saúde. Se a gente voltar
né, lá no início da pandemia, o Fadanelli falou de um número que ele chama a atenção. O índice, para quem está dentro da UTI, é de cerca de 50%, em alguns casos até 70%. Aconteceu aqui no Rio Grande do Sul, ou seja, pacientes que estão entubados. O índice de mortalidade é esse, varia de 50% a 60%. E foram nesses pacientes que foram realizados os testes, porque lá no início da pandemia, a doença ela não tinha essa agressividade como ela tem hoje. Então, foram feitos testes em situações já adiantadas, bastante graves. Então, agora, esse estudo revela isso, que o ideal é até 72 horas, justamente para não deixar o paciente ir para esse estado, né, deixar avançar a doença e ele ter que ir para uma UTI. Nós sabemos que a situação das UTIs aqui no Rio Grande do Sul é uma situação muito dramática, então é importante isso, é segurar a doença lá no início. Por falar nisso, o Fadanelli e Glauco, deixa eu atualizar aqui os números, para vocês terem uma ideia de ontem para hoje, o crescimento ele é assustador do número de pacientes internados em UTI. Nesse momento, eu estou me referindo só a Porto Alegre, porque Porto Alegre a gente consegue ter uma noção, são 738 pacientes que estão internados em UTI, tá? 738. E um detalhe, 187 pessoas estão aguardando leito de UTI. Né? Ontem, nesse mesmo horário, eram 165 pacientes. Vejam que aumentou 165, mais de 20 pacientes em 24 horas aguardando. Ou seja, pessoas que precisam de respirador, precisam respirar e não têm equipamento suficiente. A realidade é dramática. O efeito cascata, é a ambulância da SAMU fazendo peregrinação porque não tem local para deixar o doente, né, André? É uma situação terrível. Eu estava acompanhando aqui porque eu busquei na memória aquela reportagem, aquele acompanhamento que o Fadanelli fez na Serra a respeito do plasma convalescente, né? De um paciente que, inclusive, recebeu, que foi o paciente desse primeiro caso aí, que ele acompanhou, né? Que estava na UTI. Me parece, eu não sei, me parece que ele veio a falecer depois, né, Fadanelli? Mas foi uma tentativa, foi naquele processo de descobrir as coisas que a gente acompanhou muito aqui, né? Exatamente. E aí, Glauco, é importante a gente ressaltar que nessa primeira fase do estudo, realmente, como o André falou, a gente não sabia, não tinha muitas informações ainda, então foram feitos esses testes. E agora a ideia, nessa segunda etapa, então, é usar o plasma de quem já recebeu a vacina por ter muito mais anticorpos nesse plasma da pessoa vacinada, e aí ter uma chance muito maior de sucesso no tratamento. Importante também a gente lembrar que o custo estimado, isso é bem importante a gente falar, para financiar essa segunda etapa da pesquisa, é de R$150 mil, e aí vai envolver profissionais da PUC, da URGS aí em Porto Alegre, também médicos aqui de Caxias. E essa proposta ela vai ser apresentada para a iniciativa privada, porque é preciso buscar o financiamento para levar esse projeto adiante. E a expectativa dos pesquisadores é que se tenha sucesso nessa busca de recursos e que se consiga já fazer esses testes já agora ainda no primeiro semestre. E aí também, só para concluir, tem essa questão das 72 horas, né, iniciais ali do contágio. Então, também vai ser um desafio para os pesquisadores, André e Glauco, a questão de conseguir identificar a doença logo no início. Mas é importante investir, sim, em pesquisa, nós precisamos disso. Obrigado, Guilherme Fadanelli, direto de Caxias do Sul. Muito bem, agora 12:05, atenção, ladrão pescador que atacou em Erechim, aqui no norte do estado. Pois ele foi até uma casa e fez uma limpa, até mesmo varas de pesca, ele aproveitou e levou. Explica pra gente aí na imagem. Isso aconteceu, já era madrugada, não é mesmo, Glauco? Pois é, eu fiquei lendo isso. Não, é história de pescador. Não pode. Mas pode sim. Ele até pode ser pescador, viu? Só que com o caniço alheio. Isso aconteceu no bairro Aldo Arioli. Por volta da 1h da manhã, a família dormia, logicamente, quando foi registrada, então, a ação. O ladrão foi até o carro que estava estacionado, mexeu no porta-malas, não levou nada, mas depois outra câmera registrou o momento em que uma bicicleta foi levada pelo assaltante. Além dela, segue o raciocínio aí, André, além dela, o bandido ainda levou peças de roupa, vara de pescar e até um par de patins. Miudezas é com ele, tá? Só que tem o seguinte, tá? Essa casa já foi alvo de furto outras 2 vezes no ano passado, quando a família resolveu instalar, então, câmeras que flagraram justamente esta ação aí.
Este caso aconteceu na madrugada de dia 25 para 26 de fevereiro, entre quinta e sexta passados, mas as imagens só foram divulgadas agora. Detalhe, ó, numa mesma noite, os dados passados pelo Guilherme Roquette, nosso editor, produtor, repórter, ele é multifunção e é, inclusive, responsável pela cronometragem do ladrão, esse aí. 1h10 ele levou uma bicicleta, 1h05, um pouquinho antes, ele tinha tentado tirar alguma coisa do carro, 1h15 ele pegou outros objetos, como patins, e foge. Voltou às 3 da manhã, às 13h23, ele levou um caniço e às 13h20 ele fugiu. Quer dizer, não bastou uma, ele foi 2 vezes na mesma noite furtar na mesma residência. Ei, cara de pau! Não, e o detalhe, ele parou de carro, não sei se o carro é dele ou é roubado, um carro, né, em boas condições, pelo que a gente vê. Ele encosta na frente da residência, desce, faz o primeiro ataque, analisa o que tem dentro de casa, carrega o carro e vai descarregar a mercadoria roubada. Aí, como disse o Glauco, ele voltou, né, e fez mais um ataque, ou seja, foram 2 ataques e por isso as imagens estão sendo divulgadas, porque certamente ou provavelmente em outras casas já deve ter atacado também. Aliás, atacou, né? Esta casa foram 2 vezes, mas teve uma outra residência. Não, o pessoal está reclamando da insegurança e dos insistentes ataques dos ladrões. Daqui a pouco eles vão ter que botar uma jaula, ficar enjaulado ali, porque o cara entra, né? Hein? E devagarinho para não fazer barulho. Ah, mas isso, a ladrãologia, que é a matéria que estuda a ladronagem, diz o seguinte, ó, ele vai pela primeira vez, não tinha cachorro, não tinha alarme, aí ele voltou. Essa é a técnica usada pelo sem vergonha. O pessoal me confirmando aqui que não foi a mesma pessoa. Antes a gente tinha informação que era a mesma pessoa. Não é a mesma? Não é a mesma. Tem outro, então tem que ficar mais de olho. De repente é conhecido, né? Tem que abrir o olho. Isso aconteceu em Erechim. Para quem está chegando agora com a gente, SBT Rio Grande, meio-dia e 8 minutos. Agora estamos mostrando aí uma câmera que registrou o momento de um ataque, um furto a uma residência. Os moradores não sabemos se estavam ou não em casa, mas aí foi feita a gravação. Daqui a pouco ele tinha informações. O pessoal podia não estar em casa ou estar na praia, quem sabe, né? Ele não foi um assalto porque ele não mostrou arma, não ameaçou, não é, as pessoas. Ele só foi lá pela garagem e começou a fazer a limpa dele, inclusive levando varas de pesca, Glauco. Pois é, foi se divertir depois pescando com a vara alheia. A informação é que foram 3 furtos em poucos dias e 2 na mesma noite. Pobre família, né, André? Agora, esse homem, eu tô pedindo aqui para a Lili, que tá com a gente. Lili, o outro ataque foi na mesma noite? É uma residência, a segunda residência? 2 ataques. Essas imagens então são era da mesma noite. Não, tá bem, mas a outra casa que foi atacada não foi por esta pessoa, foi por uma outra, mas também foi nessa mesma noite. Isso que eu quero dizer. Foram 2 residências, sendo que esta foi atacada pelo mesmo criminoso 2 vezes. Não bastou uma. Ele foi, fez a limpa, botou no carrinho dele, foi lá descarregar. Prestou atenção no perigo que tinha, viu que não tinha perigo e voltou. Voltou, já sabia o que tinha, que ele podia levar, que rendia para ele. Tinha patins, tinha vara de pesca, tinha bicicleta e por aí vai. Quer dizer, foram alguns dos objetos que ele levou de dentro dessa residência e a polícia pedindo ajuda para identificar esse homem, não é mesmo, Glauco? Exatamente. Eu lembro que há poucos dias você mostrou um ladrão que furtou uma cadeira de praia, né? Agora furtou o caniço. A cadeira de uma senhorinha, né? Que bárbaro. Uma cadeira especial, inclusive, de uma senhorinha. Daqui a pouco tá o cara sentado na cadeira furtada, com o caniço furtado, só falta furtar o peixe. E tu viu aquela aqui de Porto Alegre, que uma turma de 5 trocou a bicicleta por uma televisão? Sim, hein? Eu vi. Tu viu aquilo? Não, a gente ri pra não chorar. Ri pra não chorar. É a verdade. Desculpa, tá? Eles desovaram a bicicleta porque conseguiram pegar uma televisão. Eu queria entender melhor aquela dinâmica, mas lembra aqueles programas de TV? Troca a bicicleta por uma televisão? Sim! Tá aí vai a equipe toda. Assim. Parecia uma gincana. Eles corriam como se tivesse uma gincana. Isso aí, para quem não acompanhou, na semana passada nós mostramos aí 5 pessoas, entre eles 3 mulheres, né? E 2 homens aqui no bairro Medianeira, em Porto Alegre, que estavam com uma bicicleta no carro. Não sei se não gostaram da bicicleta, inclusive uma delas com cabelo muito sedoso, bonito, que ela faz uma jogada assim, aquele cabelo... Lembra daquela propaganda antiga? Do shampoo? Deixe seus cabelos sedosos com L'Oreal.
Eu não lembro, eu só vi aí nos O Glauco estava de férias, eu vou te Não é do mostrar a meu imagem, olha aí. Atenção, vamos começar a narração. Olha só, é a gincana. É a gincana, troca a bicicleta por uma televisão? Sim! Então vamos lá, começa a correria, abre o porta-mala, saca pra fora a bicicleta, deixa a bicicleta caída aí no chão e vão colocar a televisão. Cadê a televisão? Traz a TV, rápido que o tempo tá passando. A gincana tá acontecendo. E aí, ó, lá chega a televisão. Olha o cabelo da moça, olha o cabelo da moça. Cabelos sedosos, lindos, maravilhosos. Aí, ó, o pulinho. Aí vai todo mundo correndo e se vão embora. Muito boa a narração. Deixa eu ligar pro Danilo, que é o nosso chefe. Danilo, suspende o narrador da Libertadores dessa quarta, vai ser o André, tá bom? Pode Beleza, deixar. combinado. Deixa Tá comigo. combinado. Deixa comigo. E aí, narrador de gincana. A gincana do crime. E aí, se for embora, e olha só, tem a imagem na sequência ali, ó, a bicicleta sendo tirada do carro, sendo tirada e deixa ali no chão. E aí, se vão embora e deixam a bicicleta. Olha só, a gente não sabe de onde que eles tiraram esse aparelho. Fazendo assim com a mão, né? Ó, Rápido. E aí, ó, lembra também aquelas competições de corrida, né? O pit stop. Todo mundo, cada um com a sua função. Aí entra no carro, se vão embora. Isso aconteceu no bairro Medianeira. Na Fórmula 1 não tinha pra ninguém. Essa equipe aí trocava os 4 pneus, olha, em 10 segundos. Não, uma coisa incrível. Olha, eu canso até de ver, assim a gente cansa, né? Mas isso de dia aconteceu aqui no bairro. Ó, ela falou, rapidinho ali. Vai. Viu a mocinha ali? Essa moça aqui tá segurando o porta-mala, porque até o Roquete lembrou, provavelmente ali o que sustenta ali o amortecedor estava estragado, tiver que segurar e largaram e deixaram a bicicleta. Olha, eles estão ali, ó, estão de olho. Aí vem a mocinha ali, ela abre, fica segurando. Cada um tem uma função. Cada um tem uma função. E ela só vai fazer assim com a mão aqui, quer ver, ó? Vamos. Vai, rápido, que ele tá vindo, Vai. Tira, vem. Pessoal, cadê? Quem é que vai dirigir? Vem o motorista logo. Vem, João, entra de uma vez, vamos todo mundo embora. Vamos todo mundo, deixa essa bicicleta aí, vamos fugir com a televisão. E vamos embora, e se for embora? Quer dizer, isso aconteceu semana passada no bairro Medianeira, em Porto Alegre. Quer dizer, as coisas acontecem assim. E agora em Erechim, que é o mais recente, né? Era um solito nomás, mas esse mais tranquilo. Ele tá ali, entrando pela porta, dando uma olhadinha. Aí agora ele vai aparecer assim, ó, carregando, né, devagarinho, pé por pé, para não chamar a atenção. Só que ele não viu que tinha uma câmera de segurança que mostrou ele por inteiro. Aí, ó. Aparece mais ele, devagarinho, ó, para não fazer barulho, Glauco. Atacou 2 vezes a mesma residência no intervalo aí de cerca de 2, 3 horas. Muito bem, 12h14 agora. O nosso assunto é sobre a pandemia de coronavírus dentro das penitenciárias. Olha, a pandemia exige, né, do coronavírus, exige que a gente mantenha o distanciamento e evite aglomerações. Isso todos nós sabemos. Só que há pelo menos um lugar em que é impossível não haver aglomeração e a gente já fala há tanto tempo sobre isso, que é dentro dos presídios. E essa situação coloca os presos e os agentes penitenciários em risco. Tanto que na última semana o sindicato dos agentes penitenciários apontou que 3 agentes morreram vítimas das complicações da Covid-19. Por isso nós vamos agora conversar com o presidente da Amapergs, o Saulo Basso dos Santos, que é a entidade que representa aí os agentes penitenciários. Saulo Basso, me escuta bem? Boa tarde, obrigado por conversar com a gente. Boa tarde a ti, a tua equipe e as pessoas que nos acompanham neste momento. A gente queria... O sindicato representa todos os servidores penitenciários, tá? Certo. Nós somos aproximadamente 7.000 colegas e não somos só agentes, tá? Só a título de registro. Importante informação. Agora, Saulo, a gente quer conhecer a realidade de vocês, porque nós temos acompanhado a situação dentro de hospitais, a situação de diversas categorias, aí os professores, mas os agentes, não só agentes penitenciários, os trabalhadores, né, em presídios, também estão o risco é muito alto. Então, eu queria que você contasse um pouquinho do que vocês vivem aí no dia a dia. A primeira missão que nós temos que fazer é que, enquanto a comunidade, né, as pessoas em geral, estão dando um passo atrás... Oi? Nós estamos com dificuldade no contato contigo, Saulo. A gente vai tentar refazer
esse contato Agora, aí. Veja aqui, 3 o perigo é muito grande, né, André? Não, sem dúvida. E a preocupação da categoria é a seguinte, que os presos, por exemplo, vão ser vacinados, né, antes dos próprios trabalhadores dentro dos presídios. Então, eles estão querendo também que sejam protegidos, haja vista a circulação, né, que acontece em visitas. E fica aquela questão assim, restringe visitas, aí cria aquele clima dentro do presídio, abre para visitas, abre a possibilidade de contágio. É uma situação realmente complicada. Não, né? E o deslocamento do preso, ele é acompanhado, né, por agentes, ou seja, o distanciamento ali, tu não consegue fazer o distanciamento necessário, né, tu precisa estar acompanhando ali o preso em diversas situações, mesmo que seja para um ambiente que ele tem aqui, para uma enfermaria. Já conseguimos o contato com o Saulo de novo? Oi, Saulo. Vamos tentar. Oi, vamos tentar. Eu estava aqui o tempo inteiro, inclusive eu ouvi vocês falando, só não pude participar, tá? Mas agora repete, por favor. Resgatando a minha fala, então. Enquanto as pessoas, a comunidade em geral, né, está priorizando o isolamento social, está dando um passo atrás, né? Nesse momento atípico, enfim, nesse momento difícil, nós, servidores da área da segurança pública, né, em especial os colegas do sistema prisional, estamos fazendo exatamente o movimento inverso, né? Nós estamos dando um passo à frente para enfrentarmos essa situação, né? Para que as pessoas tenham ideia, nós estamos falando de aproximadamente 7 mil colegas, em geral a comunidade não tem essas informações, né? E nós estamos falando em 153 casas prisionais. Cadeias, presídios, penitenciárias. Então, estou te dizendo com isto que a cada 3 cidades do estado nós temos uma casa prisional, um estabelecimento prisional, né? Visto que nós somos 497 municípios. Bom, então a primeira situação é esta, tá? Que as pessoas estão se salvaguardando e nós estamos fazendo parte do grupo que está na linha de frente deste momento bastante difícil, tá? Segunda situação que nós precisamos apontar, estamos enfrentando sim um surto, tá? Em geral, o governo não gosta que a gente use a expressão surto, né? Mas se tu fores ver a definição de surto, né, que é um percentual maior do que o normal, que é um aumento considerável de casos, né, isso fica muito claro, fica muito evidente quando nós formos pormenorizar, quando nós formos analisar os dados. Onde tem surto, Saulo? Bom, vou te dar alguns casos, tá? Santa Maria, tá? Neste momento, vou te pensar meia dúzia de casos em lugares diferentes do estado, tá? Porque não teríamos tempo para entrarmos com mais detalhes. Santa Maria, neste momento, nós temos 13 colegas contaminados, tá? Já tivemos, no final da semana passada, 17 colegas. Foi, inclusive, o lugar onde morreu, na semana passada, a Sônia, uma colega que é psicóloga, que carinhosamente era chamada pelos nossos servidores lotados ali, Soninha, tá? Aí nós temos o caso de Guaporé. Guaporé tem 6 colegas nesse momento que estão contaminados. Mas tu perceba a gravidade. Neste momento temos 6 em Guaporé, mas se nós formos computar todo o período de pandemia, nós já tivemos 11 ou 12 colegas contaminados no universo de 18 colegas lotados nesta casa prisional. Então nós estamos falando que neste momento nós temos 1/3 de colegas contaminados, já tivemos algo em torno de 2/3 dos colegas contaminados, né? Uma casa prisional onde o efetivo é muito pequeno, né? Que é uma outra questão que, se nós pudermos adentrar, gostaria também de dar uma pincelada em relação ao déficit de servidores. Tá. Bom, vou te dar mais alguns exemplos. Já temos aí Santa Maria, Guaporé, isso com surto atualmente, né? Nesse momento. Todos os dados que eu estou te passando são atuais, tá? São dados de hoje de manhã. São ao todo quantas, Saulo? Quantas? Tem surto em quantas casas prisionais no estado? Nós temos em várias casas a situação. Eu estou te pontuando algumas. Falei de Santa Maria, né? Onde morreu a colega e nós temos 17, hoje 13 colegas contaminados, na sexta-feira 17. Te falei de Guaporé, né? Que nós tivemos um percentual de 2/3 dos colegas contaminados durante a pandemia, durante todo o tempo, e hoje temos em torno de 30% a 35%. Aí, se nós pegarmos Porto Alegre, só para complementar, tá? Se nós pegarmos Porto Alegre, vou pegar o exemplo do Madre Pelletier, que todo mundo conhece ali em Teresópolis, né? Temos hoje 13 colegas ou contaminados ou afastados. No IPF, no Instituto Psiquiátrico Forense,
nós temos 7 colegas. Aí eu vou pegar o caso do litoral, tá? De Torres. Em Torres, nós temos no dia de hoje 8 colegas afastados, contaminados. 350 funcionários, servidores do sistema prisional no estado que estão afastados nesse momento devido à pandemia. A pergunta que a gente faz para a gente finalizar, qual é o pedido, qual é a solicitação que vocês fazem nesse momento e se já tem alguma resposta? Só para complementar, eu queria te dizer que em Passo Fundo nós temos 8 contaminados, em Cruz Alta 7, em Encharcadas 11. Vários lugares, né? Só na modulada, tá? Então, citei realmente meia dúzia de exemplos em lugares diferentes do estado, tá? Bom, nós encaminhamos para o governo, tá? 2 pedidos. O primeiro deles, no sentido de que a gente seja municiado com essas informações. Só existe um sindicato que representa os servidores e nós achamos que, até para termos uma relação institucional, republicana, de respeito, o sindicato tem que ser municiado com essas informações, tá? Voltamos a receber no final da semana passada, mas ficamos assim num hiato de tempo muito importante sem recebermos as informações da evolução deste quadro, tá? Segunda situação, estamos pedindo, em função da gravidade da situação, em função da fala do governador, em função do novo decreto e da bandeira preta, que os colegas que trabalham em regime de expediente, tá? Que esses colegas possam sim trabalhar de maneira remota ou implementarem o revezamento, tá bom? E a vacinação? Oi? E a vacinação, vocês já fizeram o pedido? O que tem de resposta? Sim. Vou elencar isso também, para finalizar, né? Bom, a questão da vacinação ela é fundamental, né? Nós temos um encaminhamento, tá? Uma normativa do Conselho Nacional de Políticas Criminais e Penitenciárias, né? Que oficiou ao Ministério da Saúde a necessidade, né? De que os servidores penitenciários do Brasil fossem priorizados no cronograma, tá? Bom, aqui no Rio Grande do Sul fizemos vários movimentos nesse sentido, junto ao governo, junto à Secretaria da Saúde, né? Estamos esperando um retorno, esperamos que seja rápido, né? Que assim que novas vacinas cheguem ao estado, que a gente possa ser imunizado, que nós possamos ser priorizados, porque se não tivermos colegas vacinados, por óbvio, o sistema vai entrar em colapso, por óbvio, não vamos ter servidores para cuidarem dos apenados, dos presos que neste momento estão isolados. E vocês têm um número de presos que estão contaminados nesse momento no Rio Grande do Sul? Nós temos um número aproximado, tá? Essa última informação que a Secretaria, que a CEPEN, Secretaria da Administração Penitenciária, nos forneceu, seria em torno de 2.600 desde o início da pandemia, tá? Este número que tu divulgaste de 350, 360 servidores também não era o número de hoje. Segundo o mapa que foi disponibilizado, seria o número total. Nós achamos que está muito aquém da realidade, tá? Quando nós vamos em loco visitar casas prisionais e quando nós somos municiados com informações como essas que eu te verbalizei há pouco, né, de 6, 7 casas, a gente percebe que o número tem uma diferença assim, bastante considerável, né, uma diferença abissal dos números tabulados com a realidade dos estabelecimentos prisionais. Saulo Basso dos Santos, presidente da entidade que representa aí os servidores das penitenciárias no estado, obrigado por tua participação e ficar dado o alerta aí e o pedido deles para que a categoria receba também como prioridade a vacinação. O problema é chegar a vacina, né? Essa é a grande dificuldade. Muito bem, meio-dia e 24 minutos agora. Olha só, todo mundo gosta, né, de uma boa oportunidade. Um produto mais em conta, um carro com preço abaixo da tabela. E é claro que a internet, ela tem um universo de possibilidades. Possibilidades boas, positivas, mas também é um terreno cheio de armadilhas preparadas por criminosos para passar a perna, para enganar, para tirar o seu dinheiro. Golpe. Um exemplo disso, os leilões virtuais. Então preste muita atenção na reportagem do Marcelo Chemari. Aqui tudo parece verdadeiro, só que é montado por falsários especializados. Essa vítima de Santa Cruz do Sul foi fisgada por uma quadrilha e caiu no golpe. Infelizmente, o olho cresceu, né? Porque o carro tinha 7 mil quilômetros, segundo dizia ali. E na página também consta que ele é recuperado de financeiros e tudo mais.
Então, tu vai ficando, né? Ah, deve ser isso mesmo, vai ter que é um lance, porque o cara deixou de pagar, alguma coisa assim. É interessante, né? E realmente foi uma bobeira. O sonho do carro novo virou dor de cabeça e prejuízo. Por causa da pandemia, os estelionatários não permitiam a vistoria do veículo. As visitações são todas as quartas-feiras, das 9 às 10 horas da manhã. Por conta dessa pandemia, então esse horário ele está sendo somente com agendamento. Os veículos do leilão de hoje não tem mais a visitação, só pode visitar um outro veículo. Qual seria o veículo, o evento, qual que seria a data do leilão? No dia seguinte ao depósito bancário, caiu a ficha. A vítima se deu conta que tinha sido enganada. Ela registrou o boletim de ocorrência na Polícia Civil. Logo depois, a mulher descobriu que não era um caso isolado. Dezenas de denúncias no Vale do Rio Pardo. Até mesmo este leiloeiro, que é oficial e tem uma empresa séria na mesma região, se diz vítima dos golpistas. Nível de organização nesse meio, uma coisa muito surreal, assim. Eles estão tão bem organizados que conseguem se desvencilhar da polícia, da legislação local, hospedando site em outros países, né? Tendo toda uma organização com WhatsApp, com pessoas que dão todo o suporte durante a tramitação, e depois que a pessoa faz o depósito, as contas são bloqueadas, nada mais não consegue nenhum tipo mais de informação. A empresa de leilões pediu na justiça a retirada dos sites falsos do ar. Algumas decisões foram cumpridas, mas as páginas na internet se multiplicam como se fossem um vírus. Combater essas quadrilhas de estelionatários virtuais é bem mais complexo do que se imagina. Apesar de haver legislação específica e delegacias especializadas, ainda existem brechas que facilitam a ação dos criminosos. Na maioria dos casos, os sites falsos são hospedados fora do Brasil, uma barreira a mais para quem investiga. E o pior, durante a pandemia de Covid-19, esse tipo de crime se multiplicou de maneira assustadora. Para não cair em golpes, fique atento a essas dicas. O site precisa ter a extensão .com.br. Se for /BR, é falso. Verifique o cadastro do leiloeiro na junta comercial. Depósito sempre em conta jurídica do leiloeiro, jamais pessoa física. Sempre vistoriar o bem pessoalmente. Desconfie dos preços abaixo do mercado. E, na dúvida, não participe de leilões sem informações corretas. É muito triste, é difícil, porque não é um dinheiro que se ganha fácil, né? É um dinheiro que foi juntado aos poucos e guardado, economizando, pensando em adquirir um bem legal, né? Que certinho, tudo dentro dos conformes. E aí tu se depara com essa situação. Mas é um aprendizado. É um duro aprendizado, né? Porque o golpe está aí, eles enganam e enganam muito bem. E nesse tempo em que muita coisa, né, se tornou virtual, a gente tem que estar ainda mais atento. Por isso a gente vai conversar agora com o Lucas Abate, que está justamente com um especialista em crimes cibernéticos, né, crimes pela internet, e atual secretário de Segurança lá de Canoas, delegado Emerson Venta. Não é mesmo, Lucas? André, e o repertório desses golpistas é grande, o golpe vai mudando tanto que essas dicas que a gente vai dar a partir de agora vale para o golpe do leilão, mas vale também para outros golpes nesse campo da internet que os golpistas conseguem atuar até com bastante liberdade. Delegado de Polícia, secretário de Segurança aqui de Canoas e especialista em crimes cibernéticos, delegado Emerson Vente. Primeira dica que eu acho que pode dar para o pessoal é desconfiar sempre quando o preço e a condição está muito boa. É isso? Boa tarde. Boa tarde. Realmente, as pessoas elas precisam pesquisar. Naturalmente, a gente chega em um produto através de pesquisa na internet, mas antes de fazer qualquer compra ou até mesmo cadastro, fazer justamente uma verificação. Desconfiar quando o preço está abaixo de 20% do mercado, até alguns casos de
de fraude já utilizam 15% para frente. Esse é o principal indicativo. O outro indicativo é a questão de não ter um endereço físico, de utilizar telefones de vários estados para fazer o contato. E a questão do depósito, né? Ou seja, o depósito, em regra, nesses casos de fraude, de estelionato, utilizando site de leilão, é para uma conta física, de uma pessoa física. Ou seja, a empresa é Leilões S.A. e vai o depósito para o Joãozinho da Silva. A pessoa tem que desconfiar quando recebe os dados dessa conta. Delegado, normalmente a pessoa faz o depósito para alguém, a polícia sabe quem é, consegue identificar. Qual é a dificuldade de se localizar esses criminosos, quem está recebendo, e mais ainda conseguir devolver, né, recolher de volta esse dinheiro que foi perdido pelas vítimas? Bom, existe uma lógica do estelionato que é justamente utilizar vários parâmetros diferentes nesse processo. Então, eles cadastram um site ou no Brasil ou fora do Brasil, fazem hospedagem, em regra, fora do Brasil. Então, nós temos aí pelo menos 2 ou 3 informações diferentes. Até o dado do cadastro do site, muitas vezes, é utilizando já dados fraudulentos. Então, isso prejudica. Na questão do depósito, nos telefones envolvidos, também eles procuram utilizar de diferentes estados do Brasil. Então, em regra, se um depósito é feito, por exemplo, para um estado de São Paulo, e a pessoa saca em Manaus ou em qualquer outro estado, já gera uma dificuldade em razão até mesmo da questão da atribuição da investigação e da competência. Então, a polícia precisa cada vez mais se articular nesse processo, fazer uma interação que tem tido. Né? Eu mesmo participo de um grupo de delegados e agentes que trabalham basicamente com isso em todo o país, e essa articulação ela precisa existir a todo momento, justamente para poder buscar detalhes desse tipo de ação em todo o país. Oi, Lucas. Oi, André. Oi, delegado. Secretário André aqui do estúdio. Eu fico pensando nesse sistema aí que é muito prático, o Pix, né, que é o pagamento instantâneo. Também é muita gente que faz a transferência, porque é diferente da transferência bancária. O Pix, ele é instantâneo, então aí a pessoa não tem nem mais como cancelar. Então, acho que um dos cuidados também é esse que as pessoas devem ter, né, para também se proteger, né? Perfeita observação, André. Realmente é importante. Em regra, né, esses estelionatários, quando tratam de leilão de veículos, eles não usam o Pix, mas usam transferência pela questão do valor, né, do bem envolvido. A maioria das pessoas hoje tem uma limitação na questão da transferência via Pix, mas é um cuidado extremamente importante em relação a outros golpes, né? Inclusive com a questão do sequestro relâmpago, eventualmente, de ter um cuidado nesse sentido. Então, a gente já fez até uma ponderação no próprio SBT em relação a isso, da questão de ter uma conta, um código de segurança na transferência Pix que demonstre que a vítima está sendo, né, de certa forma, sequestrada, ludibriada, etc. e tal. O André. Diga, Glauco. Delegado, boa tarde. Eu queria uma resposta sua. Oi, Glauco. Com sinceridade, assim, esse pessoal é pego apesar das dificuldades ou não? Sim, nós temos aí uma possibilidade, como são várias ações, viu, Glauco, no contexto da internet, esses criminosos virtuais, eles deixam informações em vários lugares. No momento em que ele registra o site, no momento em que ele hospeda, no momento em que ele compra um telefone, no momento em que ele cadastra uma conta bancária, são todos registros que a investigação pode ir atrás. E nós temos percebido aí desde o ano passado várias operações em caráter nacional feitas pela Polícia Civil, justamente desarticulando grupos organizados, especializados em montar esses sites e fazer com que as pessoas caiam nesse golpe. É importante o trabalho de vocês da imprensa justamente no sentido de orientar, né? Justamente esse é um dos principais aspectos hoje que falta no país, que é justamente da educação digital, as pessoas estarem atentas a isso. Muito bem, tá aí, importante dica, né, ô Lucas? Para a gente finalizar, obrigado, secretário delegado Venta. Lucas.
Ô André, só para finalizar também com o delegado, que daqui a pouco, na verdade, a gente vai voltar com ele. A gente está nessa sala aqui, ó. Só monitorando. Cheia de câmeras da Secretaria de Canoas, Secretaria de Segurança, só monitorando, porque daqui a pouco a gente vai falar sobre a redução da criminalidade e vamos trazer os destaques que foram positivos, né? Nesses novos dados que foram divulgados hoje pelo governo do estado. Tá certo, obrigado, Lucas. E daqui a pouco voltamos também com o secretário Vent. Gente, olha só, preste atenção nessa história aqui. Atenção para este caso. Um homem que usava as corridas de aplicativo de transporte para cometer estupros, ele foi preso em Alvorada. Bom, para falar sobre este caso, nós vamos conversar agora ao vivo com a delegada Samia Saleh. A polícia, inclusive, pede que se outras vítimas, outras mulheres foram vítimas, que procure a delegacia, e sobre isso que a gente vai conversar, porque ele se escondia atrás ali de um serviço, uma prestação de serviço. Delegada, boa tarde, obrigado por conversar com a gente. Se a senhora puder, então, nos falar o perfil desta pessoa e, principalmente, a área de atuação, onde que ele atuava, porque se houver outras pessoas vítimas, que procure a delegacia. Boa tarde. Boa tarde, André. Esse crime aí aconteceu semana passada e a vítima nos relatou que durante aí a corrida de aplicativo, ele cancelou a corrida e levou ela para um lugar desabitado, onde teria ocorrido o estupro. Ele utilizava o aplicativo de uma outra pessoa. E então tivemos que ir atrás aí dessa pessoa que fazia o uso do aplicativo até chegar nele. Em fevereiro aconteceu um caso parecido, uma vítima andando pela rua em Alvorada. Ele parou do lado e ofereceu carona para ela, disse que era motorista de aplicativo. Ela aceitou a carona, teriam acertado o preço até para levá-la em casa. E aconteceu da mesma forma, ele levou ela para um lugar desabitado e onde ocorreu aí o estupro. Então, esses fatos aí, a princípio, foram 2. As vítimas reconheceram ele, teve reconhecimento pessoal e ocorreram em Alvorada. Mas ele até então residia em Porto Alegre, Zona Norte. Então, há possibilidades dele ter feito outras vítimas aí na região. Agora, delegada... É importante que as vítimas procurem a delegacia. A gente sabe que o estupro é um crime repugnante. A vítima ela acaba ficando com vergonha, com medo de registrar a ocorrência. Mas é importante que seja feito para que as autoridades tomem conhecimento e consigam investigar. Bom, e esse, ele pegou a autorização de uma outra pessoa, correto? E essa outra pessoa, como que ele teve acesso? A senhora já sabe disso? Era uma pessoa conhecida dele ou ele conseguiu entrar no sistema, burlar e ter acesso a um profissional? Não, ele foi empréstimo. O tio da namorada dele emprestou, ele também fazia corridas, e emprestou para ele utilizar, pois o suspeito não tinha CNH. Então, ele fazia uso desse aplicativo. Chegaram informações para a gente que tem sido bastante comum isso. Então, é importante que, principalmente mulheres, que a gente está sempre vulnerável nesses casos, quando entrar no táxi, no aplicativo, conferir a foto, fazer print da placa, enviar para algum amigo, algum familiar, se tiver como fazer aí uma localização em tempo real com alguém que dê confiança. Sim. Porque é bem perigoso. Aliás, teve um caso recente que nós mostramos da mesma maneira, Era uma pessoa que usava de um outro, E também para cometer crimes, Isso foi agora recentemente, só não lembro qual é, aqui na região metropolitana. E delegada, ele então são 2 vítimas desse homem, é isso? Isso, a princípio são 2, as 2 fizeram reconhecimento na tarde de ontem. Inclusive a vítima da semana passada, ela ficou muito abalada durante o reconhecimento. Ela não teve dúvidas, na hora que ela entrou na sala, ela já apontou ele como quem teria feito o fato. Meu colega tem uma pergunta, Lucas. Delegada, boa tarde. Essa pessoa que emprestou a conta para ele pode ser responsabilizada também, de repente, como cúmplice? Qual seria a participação dela no crime? No caso, a gente não verificou isso ainda. A princípio não teria crime, porque ele em nenhum momento imaginou que o indivíduo praticaria crimes, mas isso será apurado, sim, com certeza. Certamente pela política da Uber, A política da Uber não permite isso. Já foi cancelada a conta dele do Uber. Inclusive a Uber divulgou, um
um comunicado que está colaborando com a polícia, lamentando essa... E há um processo também de verificação, como foi falado aí, né, de uma própria foto que é feita antes da corrida. Depois eu queria fazer uma pergunta, André, só se me permitir, sobre o passado, o histórico desse rapaz, além disso que foi registrado, se tem alguma coisa a mais. Então, ele tinha 2 ocorrências de estupro em 2019, em Alvorada também. Um deles ele foi indiciado pela polícia e o outro, a delegada na época entendeu que faltavam elementos para indiciar. Ele também tinha antecedentes policiais por uso de documento falso, crimes de trânsito, então ele já tinha um bom antecedente aí. Agora, isso é que é uma coisa que preocupa, né, delegada? Porque as empresas, elas fazem uma seleção dos candidatos para serem motoristas, tá? Aí eles apresentam toda a documentação. Agora, o que é o motorista credenciado, se ele empresta para o outro, bom, aí fica difícil a empresa fazer esse controle. Agora, a punição, ela deveria ser severa também para quem está emprestando o nome, principalmente no caso de um crime, no caso de estupro. Eu sei que a Uber agora está instalando um sistema que ele indica para a central de dentro do carro, quando tem alguma parada bruta, né? Ele indica que dá um alerta. Mas também sabemos que isso talvez não seja suficiente, né? Mas o importante é a gente chamar a atenção, né? Se outras mulheres foram vítimas desse homem, a gente não pode mostrar o rosto, né, delegado? Mas tem aí as características... Inclusive a gente conversou com um indivíduo que emprestou o aplicativo, né? E ele ficou bem preocupado quando a gente contou para ele que poderia respingar nele, né? Então, até então, a gente acreditava que poderia ter sido ele. Sim. Então, é importante que quem faz uso do aplicativo como motorista, que já... tivemos um corte. Mais passa a sua conta, porque a gente não sabe o que a pessoa que está usando... Muito bem, delegada, a gente agradece, mas tivemos aí um corte no contato com a senhora, a gente não consegue mais ouvir, mas aí foi, portanto, para quem está chegando agora, 12h42, esse homem que foi preso depois de cometer 2 crimes de estupro, se alguém for vítima, a polícia pede, portanto, para que procure a delegacia mais próxima, ou o próprio telefone 181, diz que denúncia, mas que não deixe de fazer o registro, por mais difícil, né, Glauco, porque a gente sabe que uma situação de estupro, que a vítima, né, o quanto que ruim se sente, enfim, mas que ajude se uma pessoa foi vítima, vá até a delegacia, procure, denuncie, porque é importante esse testemunho também. Feito o registro, 12h43. Gente, olha só, atenção, um flagrante que vem de Passo Fundo, do norte do estado. Um ciclista enfurecido, e olha, com toda razão, ele briga, ele xinga, explica o que aconteceu lá em Passo Fundo com esse ciclista aí, Glauco. Lembrei do filme Dia de Fúria. De acordo com as imagens cedidas pela rádio Planalto News, a gente pode notar que o ciclista está bastante alterado. Nós estamos tentando confirmar o que teria levado a ficar nesse estado aí, mas tudo indica que foi um acidente ou quase um acidente que levou esse rapaz aí tentar, inclusive, quebrar uma das janelas aí, né, dos acessos do ônibus. Bom, a Brigada Militar foi ao local, mas quando chegou lá já não tinha mais ninguém, nem ônibus, nem ciclista. O caso vai ser apurado. Eu te convido, André, para ouvir, inclusive, né? Vamos ouvir aí o que aconteceu no momento que foi registrado essas imagens aí. Abra a porta! Você tentou me matar! Abre a porta! Abre a porta! Vou registrar tentativa de homicídio! Abre a porta! Abre a porta! Você não abre, você não é homem! Você não é homem, não? Abre a porta! Completamente transtornado. Eu lembrei daquele caso, Glauco, e tu conhece muito bem ali Passo Fundo, de um ciclista, um médico que era num Réveillon faz uns 3 anos. Ele foi atropelado enquanto andava de bicicleta, perto do Natal, na verdade. Um médico de Passo Fundo, porque Passo Fundo tem essas vias onde mistura muito, né? São muito próximas da cidade, ali tem a rodovia, ali Passo Fundo, qual é a estrada, e são vias que elas ficam muito perto dos grandes centros urbanos, então muita gente de bicicleta, muito trânsito de veículos. Tem gente pelo correndo a pé, gente inclusive. correndo, exato. Então, por isso que dá muita confusão por ali. Né? Certamente. Agora, a imagem, o áudio impressiona, né? Porque o grau de irritação ao que tudo indica, o ciclista está reclamando de uma manobra
né, que o motorista do ônibus fez. O fato é que causou uma grande confusão, mas a brigada não conseguiu chegar a tempo. Os dois envolvidos, digamos assim, já tinham saído do local. Muito bem, está aí feito o registro desse ciclista em Passo Fundo, indignado com o motorista que nem se moveu, né? Nem se moveu, poderia... É uma situação difícil também, porque alterado como estava o ciclista ali, se ele descesse, fosse pedir desculpa, podia dar uma confusão. É o que a gente tanto comenta, né? Briga de trânsito, André, para dar resultado ruim, olha, é facinho. Então, tenta manter a... Eu sei que é difícil, mas tenta manter a... Tá aqui, ó. Tá aqui falando quem tem o pavio bem curto, tá? Mas tem que tentar manter a calma. Muito bem, meio-dia 46 minutos, vamos para a Serra de novo. Uma perseguição policial terminou com a prisão de 3 pessoas por tráfico de drogas. Vamos até Caxias conversar com o Guilherme Fadanelli, trazendo aí os detalhes desta perseguição lá na Serra, em Caxias. Fadanelli. André, a ação ocorreu na tarde de ontem no bairro Planalto, que fica na zona leste aqui de Caxias. A Brigada Militar fazia uma abordagem em outro bairro próximo, o Petrópolis, por suspeita de furto de veículo. Dessa forma, os policiais decidiram ampliar o raio de atuação para fazer um cercamento da área. E ao tentar abordar esse veículo aí que a gente vê nas imagens de um Gol de cor prata, lá no bairro Planalto, os ocupantes deram início à fuga. A perseguição ocorreu pelas ruas e vielas do bairro, que tem um terreno que é bastante acidentado, com muitos morros, ruas estreitas. Essa perseguição seguiu pela BR-116 e voltou lá para a comunidade. Pelo trajeto, os ocupantes do carro chegaram a arremessar uma sacola plástica com 24 porções de cocaína, 3 de maconha e uma de LSD. Os policiais chamaram apoio de mais viaturas até conseguir interceptar o veículo no bairro São Vítor Coab. Debaixo dos tapetes, André, do carro, os policiais também encontraram R$ 590 em dinheiro, 2 máquinas de cartão e também celulares. 2 homens de 19 e 20 anos foram presos e uma adolescente de 17 foi apreendida por tráfico, desobediência e direção perigosa. O interessante ali, André, é que, segundo a polícia, nenhum deles tinha antecedentes por tráfico de drogas. Foi a primeira prisão. Agora, essas imagens aí que a gente está vendo foram feitas por moradores lá do bairro Planalto, que enviaram os vídeos para a Brigada Militar. Até porque... Agradecimento pela ação. Não teve troca de tiros, André. Não, e a dificuldade que foi para a polícia, vejam só, são 3 motos atrás de um carro, né? Essa foi a perseguição, e ali com paralelepípedo. Imagina a dificuldade e o risco desses policiais aí durante essa perseguição no bairro de Planalto. Para quem está chegando agora, meio-dia e 48 minutos, na Serra Gaúcha, perseguição na tarde de ontem. 3 indivíduos sem passagem, começando no crime, que aí foram flagrados. Como é que foi? Como é que começou a perseguição? Foram aí o momento da perseguição dentro pelas ruas do bairro e um perigo muito grande para a população, como salientou ali o Fadanelli, né? Exatamente. Ali, André, os policiais estavam em outro bairro, também na zona leste de Caxias, fazendo uma operação, porque tinha uma suspeita de pessoas envolvidas em furto de veículos no bairro Petrópolis. E aí, dentro, André, dessa operação RS Seguro, o que a polícia aqui de Caxias está fazendo? Quando tem uma ocorrência, eles acabam fazendo um raio de ação ao redor desse local. Como o bairro do Planalto fica próximo do Petrópolis, eles decidiram ampliar essa operação e viram esse carro suspeito lá no Planalto. Aí, quando foram fazer a abordagem, os ocupantes começaram, então, a fuga, que inclusive chegou até a BR-116, que é uma via bastante movimentada. E imagina o perigo, né, André? Essa perseguição ocorrendo, inclusive, numa rodovia. Tá aí, feito o registro na Serra. Impressionante, né? Mais um caso, né, André, de problemas na Serra com drogas. A gente tem falado tanto, né? Mas, enfim. E a outra perseguição que aconteceu foi... Onde é que foi que teve até o rapaz que foi morto, né? Também foi uma perseguição que aconteceu, lembra? Onde é que foi? Qual foi a cidade? Foi Bento ou Fadanelli? Não foi Bento Gonçalves, que nós mostramos aqui, que houve o disparo de um soldado da Brigada Militar e atingiu o caroneiro da moto. E aí não se sabe se eles estavam ou não com drogas, a suspeita é que sim. Não foi na Serra? Foi na região de Bento. Foi na região de Bento?
Eu acho que foi por ali sim. Mas, enfim, mais um caso que a gente mostra aí desse perigo, né? Que é o que a gente enxerga, a violência na Serra associada aí a tráfico de drogas. Isso já é reconhecido pela própria Polícia Civil, que faz um trabalho intenso na região. Diga, Padanelli. André, eu não sei como é que a gente está de tempo, mas a gente tem uma palavrinha, André, da Brigada Militar, que explica bem isso que tu está falando, dessa questão ali do tráfico de drogas e também de todo esse trabalho que está sendo feito desde daquele grande confronto que a gente mostrou em outubro, lembra? Isso. Na Rota do Sol, que teve bandidos mortos. A gente tem uma palavrinha da Brigada, não sei se dá pra gente ouvir agora. Alinhamos ações com a Polícia Civil, alinhamos ações com a Guarda Municipal e Fiscalização de Trânsito. Trabalhamos bastante com informação, mas principalmente um fator que foi primordial foi a movimentação de apenados e agora a permanência deles fora do município também. Então isso foi primordial para que nós conseguíssemos manter esse controle. Muito bem, tá aí. Como aí estamos mostrando há bastante tempo, a venda de drogas na região da Serra tem levado junto consigo a violência para lá. 12h 51 minutos, olha só, hoje a nossa maior preocupação, qual que é? Vacina. Na verdade, a chegada da vacina contra a Covid. Quando vai começar a vacinação em massa na população aqui no Brasil? É uma pergunta que todos fazem. O governo federal informou que 14 milhões de doses da vacina da Pfizer serão entregues no Brasil até junho deste ano. Já a Fundação Oswaldo Cruz começa a produção em larga escala do imunizante Oxford AstraZeneca. Vamos atualizar essas informações sobre as vacinas aqui no Brasil? Na reportagem, a gente explica. O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, visitou as instalações de Biomanguinhos, o laboratório que produz a vacina Oxford AstraZeneca da Fundação Oswaldo Cruz, na zona norte do Rio. Nosso objetivo é ter em março, próximo aí a 25 milhões, 28 milhões de doses já realmente entregues para que a gente cumpra o Plano Nacional de Imunização. Pazuello participou de uma reunião com os governadores por videoconferência e com a direção da Fiocruz. Wellington Dias, do Piauí, era o único presente e pediu mais agilidade na entrega de vacinas. Ele não descartou a compra de imunizantes pelos estados. Nós queremos, e é importante para o país, a coordenação por parte do Ministério. Se não tiver, nós estamos prontos para comprar. A Fiocruz reduziu a entrega do imunizante produzido em parceria com a Universidade de Oxford e o laboratório AstraZeneca de 15 milhões para 3 milhões e 800 mil doses em março. A falha em uma máquina responsável pelo lacre dos frascos atrasou a produção, mas o problema já foi resolvido. Isso acaba, nesse momento, fazendo um atraso que é aí de uma semana, porque daí entra o nosso grupo de qualidade, checa, manutenção, valida, tudo de novo, que o nosso grande problema é não desperdiçar esses insumos. Nesta segunda-feira, a Fiocruz deu início à produção industrial da vacina, o que deve acelerar o ritmo de fabricação. A previsão é que, em abril, Biomanguinhos produza 1 milhão de doses por dia para serem distribuídas pelo Ministério da Saúde. Outro entrave foi a demora na entrega do IFA, o ingrediente farmacêutico ativo importado da Índia. A gente tem um delay entre a produção e a liberação de 15 dias. Esse atraso nós sentimos agora no mês de março. A partir do momento que a gente conseguir casar a produção com a liberação, que é no início do mês que vem, a gente vai estar produzindo 1 milhão por dia e liberando 1 milhão por dia. Pela manhã, o presidente Jair Bolsonaro e o ministro da Economia, Paulo Guedes, se reuniram com representantes da Pfizer. Nós gostaríamos de fechar contratos com os senhores até pela agressividade que o vírus tem se apresentado no Brasil. A farmacêutica deve repassar ao governo 5 milhões de doses do imunizante até maio, além das 9 milhões já prometidas para junho. Até agora, a vacina da Pfizer é a única que possui registro definitivo no Brasil. Nossa grande luta, a grande guerra, como a economia e a saúde andam juntas, é antecipar a vacinação em massa. Então, todo o esforço é para antecipar.
Muito bem, meio-dia e 54 minutos. Atenção, diminuiu o número de roubo de veículos no Rio Grande do Sul. Foram divulgados hoje, esses números da criminalidade no estado referente ao mês de fevereiro. E esses indicadores são positivos, mediante ao número que nós tínhamos antes, especialmente quando nós falamos de crimes contra a vida. Não é apenas roubo de carro, são diversos crimes com redução do número. E isto é muito importante. O colega Lucas Abate traz agora para a gente os principais números destas reduções. Não é mesmo, Lucas? André, começando então pelos crimes contra a vida. No caso, o homicídio, uma redução de 25% em relação ao mesmo período, ao mês de fevereiro do ano passado. O número de vítimas era 179 em 2020 e agora caiu para 133. Uma outra ótima notícia e, claro, também acaba sendo reflexo da redução do número de veículos, por exemplo, é a redução nos casos de latrocínio, que é o roubo com morte, uma redução de 60%. Agora, André, o destaque que a gente faz aí, que faz muita diferença, muita gente tem medo na rua, é em relação ao roubo e furto de veículos. O número de roubos, André, eu fiz um cálculo rápido só para se ter uma ideia de como era lá em 2016, há 5 anos. Em fevereiro de 2016, foram 1.577 carros roubados. 56 carros roubados por dia no Rio Grande do Sul. Agora, nesse ano, uma média de 16 veículos por dia, um número que caiu praticamente em todo o Rio Grande do Sul. E muito disso se deve, André, a algumas medidas como o cercamento eletrônico. E aqui em Canoas, onde eu estou, é uma cidade que tem um cercamento eletrônico. São 18 pontos onde câmeras inteligentes conseguem ler as placas dos veículos e fazer uma comparação. O Pato vai tentar mostrar para a gente aqui, tem uma tela no Centro Integrado de Comando e Controle de Canoas. Aquilo que está em amarelo lá são os carros que estão passando pelo cercamento eletrônico. O cercamento lê a placa, joga no sistema estadual e verifica se está tudo certo. Ali está aparecendo amarelo, sinal que está tudo certo. Se aparecer algum carro vermelho, é uma possibilidade que esse carro esteja em uma situação de furto, de roubo, claro. Isso vai ser checado depois. André. Isso é instantâneo, essa leitura? Praticamente instantâneo, André. Até não dá para enxergar daqui, mas aparece o tempo ali, mais ou menos, entre a passagem, é o tempo de latência, como é chamado, mas muitas vezes uma questão de 3 a 4 segundos para fazer essa leitura. Então, aparece a placa, eles checam na imagem se de fato é a placa do veículo e já avisam para as equipes na rua. O delegado Emerson Vente já conversou com a gente sobre crimes cibernéticos. Delegado, qual é o peso que a gente pode dar ao cercamento eletrônico nessa redução tão expressiva no número de roubos e furtos de veículos? O cercamento eletrônico ele é extremamente importante. Ele é uma ferramenta tecnológica que auxilia as forças de segurança justamente no sentido de, em tendo acontecido o furto ou roubo, detectar e fazer a recuperação. Isso auxilia na melhoria dos índices de recuperação dos veículos. Então, nós podemos aí evoluir. Tanto é que Canoas, nesse bimestre, teve um índice superior a 70%. Isso é muito bom porque a vítima que foi retirada, ou seja, teve um bem subtraído, ela tem o veículo devolvido a ela praticamente no mesmo período. E o próprio criminoso já evita também de fazer o assalto nessa região, por exemplo, Canoas ou outras cidades aqui que possuem esse sistema? Sim, porque é um sistema que engloba várias cidades, várias cidades do estado possuem, então Canoas é uma delas, então claro, Canoas faz o monitoramento das placas de veículos que passam por essa área de divisa dos municípios e justamente consegue acionar suas forças de segurança nesse sentido. André, antes de passar para fazer uma pergunta para o delegado Emerson Vente, os dados aqui de Canoas, sobre fevereiro. No ano passado, 52 roubos de veículos. E agora, nesse ano, uma queda bastante expressiva, 36 carros roubados em 2021 em Canoas. Os dados aqui de Canoas referentes ao mês de fevereiro. E soma-se a isso, tu vê, desde 2002, Aliás, números menores ainda que 2002 pelo gráfico esse que nós mostramos. Agora, o bom é que Canoas era um dos municípios com maior índice também de roubo de carro. E esse cercamento é em toda a região, delegado? Porque a gente tem aqui Porto Alegre, a gente tem Canoas, a gente tem Sapucaí, a gente tem no Vale dos Sinos, Todos os municípios do Vale dos Sinos com cercamento eletrônico e a gente vê aquelas câmeras que fazem a leitura por todas as saídas dos municípios.
Sim, isso é extremamente importante, não só esse papel, mas se a gente pegar o comparativo, André, de 2017, nós tivemos, nesse bimestre, né, de 2017, 195 casos. Então, o Lucas te referiu o número desse período, ou seja, nós temos aí uma média não superior a 1 caso por dia. Né? Se a gente pegar furto e roubo, nós aumentamos um pouco esse dado, mas também uma redução significativa, que fica aí em relação ao ano passado entre 30% e 37%, respectivamente, furto e roubo de veículo. A gente vai botar na tela, André, a gente tem esse número aí. Essa questão de dados... Oi, desculpa, Isso. Lucas, só a gente vai botar na tela esses números aí, ó. Esses números, essa tela, o roubo de veículos, no primeiro bimestre de 2021, nós temos aqui, ó, bairro São José, bairro Guajuviras, né? E aqui esse mapa que explica o que, delegado? Só rapidamente para a gente ilustrar. Nós temos aí um mapa de calor que a gente faz acompanhamento pelo observatório, André, justamente para indicar as forças de segurança, e aí eu incluo também a questão da Guarda Municipal, justamente para direcionar as operações. A Guarda Municipal de Canoas tem uma operação chamada GM Presente, justamente trabalhando com esse dado de análise criminal e direcionando esforços, né, de policiamento, de atuação preventiva nesses locais. É 100% certo que onde há presença policial, não há furto, não há roubo de veículos. Junta-se isso, o cercamento eletrônico aí. E esse mapa de calor, André, onde está vermelho, ali essa região mais vermelha, é onde tem o maior número e é onde, claro, a Guarda e a Brigada Militar acabam concentrando as atividades aqui para tentar diminuir ainda mais esse número de roubos. Obrigado, delegado, secretário de Segurança de Canoas, delegado Emerson Wendt. Obrigado, Lucas Abate, também pelos detalhes. Bom, agora atenção, vamos direto para a arena, não é mesmo? Informações importantes, para falar em o mapa de calor ali que a gente está mostrando. O mapa de calor agora é lá na arena. Informações importantes com os meus colegas, meus irmãos para Biscoitos. Esse é carinho que vem de família. Diga, Jeremias Werneck, Glauco Paz, a bola é com vocês. É mapa de suor, nem é de calor, né, Jeremias? Nesse momento eu não sinto saudade de estar no estádio, não. Mas daqui a pouco já bate aquele negócio do jogo, da decisão. Mas antes de falar de Grêmio, GG, eu te convido a falar do Inter, porque afinal de contas, o time jogou ontem pelo Campeonato Gaúcho, né? A garotada do Inter, e foi derrotada. Os garotos acabaram perdendo para o São Luís de Juí por 2-1, gol no finalzinho. Marcado pelo São Luís, gol contra, tá? Pela ordem aqui, só para deixar claro, Hugo Almeida para o São Luís, o Yuri Alberto, que reforçou o time da garotada aí, embora ele seja também garoto, empatou, e o Thiago Barbosa. Você tá vendo aí o gol do Yuri Alberto, né? Bom, eu acho que esse aí eu faria, só acho. E o gol do desempate no finalzinho, no apagar das luzes ali, ó, foi o Thiago Costa que acabou fazendo contra Jeremias. E aí? Jeremias não está me ouvindo, mas vamos lá então. Olha só, a questão é a seguinte, vamos falar de Ayacucho, porque esse é o adversário do Grêmio nesta quarta-feira pela Libertadores, mas que Ayacucho, o que? Vê na tela aí. Ontem você já aprendeu aqui quem é o Ayacucho, Los Zorros ou Raposas dos Andes. Um time pequeno do interior peruano, de técnico novo, que acredita numa vantagem gremista por causa dos jogos finais da Copa do Brasil. Sempre influi. Eles vêm de um torneio completo e nós de 2 amistosos. Temos de fazer uma partida inteligente, ficar tranquilos e pensar bem o que vamos fazer. Amanhã o jogo é na Arena, mas semana que vem não vai ser no Peru. Devido às restrições à entrada de brasileiros no país, a partida vai acontecer no Estádio Olímpico Atahualpa, no Equador. O Grêmio jogou lá e venceu em 1995, ano do bicampeonato. Lembranças boas para que o início desta caminhada termine com cenas como essas. E é um Grêmio que vem com mudanças. Agora sim, GG, tá me ouvindo? GG? Tá chovendo. Tá chovendo? Tá chovendo aí? Olha essa cena. Aqui tá chovendo. Eu tava falando do calor, cena. Agora chuva. Olha. Ô, GG, Paulo Luz, aqui no Maitá já chovendo. Tá, olha só, Paulo Luz, vice de futebol, tá saindo. É uma das mudanças e vem mais por aí, né? O preparador físico já rescindiu o contrato. Agora, 1h15, o presidente Romildo Bolzan Júnior vai dar uma entrevista coletiva para anunciar um novo preparador.
uma nova estrutura no futebol e dá as justificativas do Grêmio para a informação que a gente trouxe mais cedo. 3 jogadores estão fora da estreia amanhã, a estreia exclusiva aqui no SBT da Libertadores. Paulo Vitor, Jean-Pierre e PP. Vou acrescentar 2 informações rápidas aqui, viu, Glauco? Jean-Pierre ontem fez um exame de imagem e está fora por um desconforto muscular. Ah, tá. E o PP... Pode falar. E o PP também está fora, por um problema médico. Eu estou tentando apurar detalhes. Mas esses 2 jogadores estão fora da estreia do Grêmio na Libertadores. Eu acho o seguinte, ó, vence em casa, Jeremias, resolve parte dessa obra aí para não depender se é em Quito, se é em sabe lá onde, no jogo da volta. Aliás, o jogo da volta tem alteração, né, o Jeremias? Isso, a gente estava vendo o Schenck aí, né? Saiu da cidade do Ayacucho, foi para Cusco, de Cusco foi para Lima e os peruanos disseram, não, brasileiro aqui não. Com essa variante aí, não, vamos para o Equador. Só que tem o seguinte, né? Não livra o Grêmio da altitude. Porque lembrando que lá em Quito tem altitude, eu já estive lá, já sofri também com a falta de oxigenação, é uma sensação bastante complicada, mas enfim. O fato é que não tem torcida também, e o fato é que, olha o que eu tenho na mão aqui, ó. Leandrinho, nosso diretor de imagens, tá? Ah, mas o que tem a ver? Peraí, eu tenho um problema aqui. Aqui. Aí, fica de olho, tá? Tá virado. Fica de olho. Virado onde, rapaz? Tá aqui, tá certo, rapaz. Tá virado nada. Exame de imagem que o PP fez, que o Jean-Pierre fez, sei lá, quer fazer o exame de imagem aqui. Olha só, fica de olho, porque a camisa tricolor pode ser sua, ou se você é colorado, a camisa colorada pode ser sua. A gente vai dar os detalhes, vai dar os toques, né, Jeremias? Tá bem. Valeu, Jeremias. Valeu. Bom, agora no encerramento, preste atenção, porque hoje tem sido espetacular. E olha, tem muita ação com o filme Jogo de Morte. Marcos, agente da CIA, famoso por nunca falhar nas missões, é escalado para se infiltrar como guarda-costas do Sr. Smith, um traficante de armas com base na África. Quando o chefão sofre um AVC, Marcos luta para mantê-lo vivo, mesmo enquanto homens armados invadem o hospital e querem sequestrá-lo. Jogo de Morte, 11h15 da noite, no Cine Espetacular. Não perca. Tá vendo isto? Viu, Glauco? Tá com ela, abraçadinha, exclusiva Tava nossa. com saudade, tava com saudade. Amanhã, hein, ó. 9h15 da noite, tá? Ó, abre o olho. Bom, lá no Facebook também nós temos os detalhes hoje da previsão do tempo. Nós tivemos muitos assuntos, mas lá no nosso Facebook tem os detalhes, previsão do tempo para os próximos dias com Estael Cia. Está na hora de ir embora, às 19h20, segunda edição com Marcelo Chemali. Amanhã voltamos às 11h40 e tá aí o Glauco agarradinho na Libertadores. Lembrando que amanhã, Libertadores exclusivo aqui no SBT. Tchau, gente. Obrigado pela companhia e pela audiência. Tchau, Glauco. Tchau. Yeah.